Sejam bem-vindos a mais um podcast, o nosso Papo dos Anjos. Estou eu aqui, Bruna, junto com a Bianca. Oi, Bruna, seja bem-vinda. Segundo podcast do ano, né? Então a gente já começou num ritmo muito bom e hoje eu tô muito feliz, porque a gente vai receber estamos recebendo uma pessoa muito especial aqui hoje. Isso aí! Deixa eu apresentar para vocês o nosso convidado especialíssimo. Nós estamos aqui com o Padre Gétoro Júnior. Ele é pároco da Paróquia de Barões de Paranã. Também é reitor do Seminário Diocesano, lá em Juiz de Fora. E ele está aqui hoje para falar um pouquinho para a gente desse tempo tão especial que é a Quaresma. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, Bruna. Obrigado, Bianca. É uma alegria estar com vocês aqui hoje. O que a gente puder fazer para contribuir, estamos aí unidos. Então, bora lá. Olha que podcast com o Padre é sempre muito especial, gente. Então, compartilha, para que as pessoas possam ter acesso a tudo que o Padre vai partilhar e viver esse tempo da igreja que é a Quaresma. Isso aí. Tão importante para nós, né? Tão importante, isso aí. Então vamos começar já no cerne para a gente explicar. Talvez muita gente que está em casa não sabe ao certo o que é a Quaresma. Então explica para a gente, Padre, o que é a Quaresma e qual o seu significado para a igreja. Sim. A igreja, desde o seu início, desde o século, sobretudo a partir do século II, né, na era pós-apostólica, ela vai começar a organizar a liturgia ao longo do ano. E, sobretudo, devido à festa da Páscoa, que é o centro da fé cristã, a ressurreição de Jesus, a igreja vai criar um ano litúrgico em torno dessa grande data, não é? Então, o tempo da Quaresma, ele surge primeiro de uma motivação bíblica, não é? O número 40 na Bíblia, ele tem a significação de tempo específico, de tempo ideal, né? Então, 40 anos que o povo ficou no Egito. O que significa isso? Um tempo ideal para se preparar bem para entrar na Terra Prometida. 40 dias que Jesus ficou no deserto. O tempo ideal para ele estar bem preparado para a sua missão. 40 dias e 40 noites que chovem lá no dilúvio. Tempo ideal para a purificação que Deus queria propor para a Terra. Então a igreja se utilizou ao longo do tempo, claro que isso não foi de uma hora para outra, né? Mas a partir do século III para o século IV, na preparação do batismo de novos cristãos, a gente precisa lembrar que a igreja, o mundo não era católico, né? Não era cristão. Então a igreja foi fazendo um processo de conversão das pessoas através da pregação do evangelho, através do testemunho de vida. Tudo isso a gente vê lá nos Atos dos Apóstolos, depois na história da igreja. Quando a igreja começava a converter as pessoas, ela então dava uma catequese, né? Geralmente o processo de evangelização ele passa por dois momentos muito importantes. O primeiro momento que a gente chama de momento querigmático, que é esse anúncio mais imediato da salvação, ou seja, Jesus é o nosso Salvador, morreu por nós na cruz, veio anunciar o evangelho do reino, veio anunciar uma vida que não termina com essa vida, esse momento inicial da fé. E depois que a pessoa adere ao discurso, adere à fé, recebe a iluminação do Espírito, ela precisa ser preparada para ela entender a fé, né? Eu sei que é um outro assunto, mas para entender bem o que é a Quaresma. Sim. A fé ela tem duas dimensões. A fé ela tem a dimensão da fé no que, né? Ou seja, da fé interior, essa fé que me faz motivar a ter fé, ou seja, eu tenho fé em Cristo, eu tenho fé em Deus, eu sou uma pessoa de fé. Agora, eu tenho também uma segunda dimensão da fé, que é a fé, que como eu creio, no que eu creio, né? Então, primeiro a motivação interior, pessoal, que é graça, e depois a fé enquanto conteúdo, né? Então, depois que a pessoa aderia à fé pela graça, ela precisava ter o conteúdo da fé. Porque a gente precisa lembrar que desde o início da igreja tem gente que fala uma palavra diferente, né? Tem dissidências no cristianismo. Pessoas que não concordam com isso, não concordam com aquilo. Então a igreja ela foi formulando a sua doutrina. Então o tempo da Quaresma ele surge, na verdade, como um período de catequese, né, que a gente chama de catequeses mistagógicas. O grande referencial disso é Santo Ambrósio, bispo de Milão, que foi o bispo responsável pela conversão de Santo Agostinho, né, o bispo que aconselhava Santa Mônica. Então, ao longo daqueles 40 dias, os neófitos, aqueles que entravam para a igreja, eles eram preparados para serem batizados, receberem a crisma e a eucaristia na noite do Sábado Santo. Então eles passavam por um processo de catequese ao longo de 40 dias, no qual eles aprendiam a doutrina,
aprendiam a Sagrada Escritura, entendiam qual seria o compromisso deles a partir daquela fé assumida, né? Esse processo de integração na fé, né? Então, esse período de 40 dias é interessante que ao longo desses 40 dias os neófitos não podiam participar da missa toda, né? Existia a missa dos catecúmenos, não sei se vocês já ouviram falar Não, desse termo, eu né? nunca ouvi. É, Interessante. é muito interessante. A missa dos catecúmenos, a liturgia ela se divide. A missa se divide em liturgia da palavra e liturgia da Eucaristia. Uhum. Então, o catecúmeno, que é esse que está se preparando, ele ficava na igreja até o momento da pregação, até o momento da oração dos fiéis, na verdade, né? Que é o fim da liturgia eucarística, da liturgia da palavra. Então, quando terminava a oração dos fiéis, eles eram despedidos, sabe? De em paz e o Senhor vos acompanhe. É como se eles Talvez não estivessem preparados ainda para a Isso. Eucaristia. para os santos mistérios. Então sou eu, vou ter Exatamente. que sair da missa. Você é batizada, né? Sou É. batizada. Calma que andou 2000 anos depois disso tudo. Eu sou recém-convertida, eu sou igual a Marcela que estava aqui ontem. Aham. Vai ser a minha terceira quaresma, só Olha que só que segunda legal. quaresma presencial. A primeira mesmo foi ano passado, que eu peguei já num mês de É pandemia. verdade, mês de pandemia, sim. E vive bem esse momento, porque de fato é o momento mais rico da nossa fé, Quaresma e Semana Santa. Semana Santa. Então eles eram despedidos da missa ali, eles não podiam participar dos santos mistérios. É muito importante dizer isso porque a missa, gente, ela é pra gente iniciada, sabe? Ela só ganha significado na vida da gente quando a gente entende, né? A missa não é pra qualquer um. É isso que é o grande diferencial, talvez, da liturgia da missa para outros cultos que a gente vê. Seja na Igreja Católica, como, por exemplo, um momento de oração, um grupo de oração da renovação carismática, né? Seja um culto protestante, e seja a missa. Por que que a missa às vezes não atrai? Porque quem vai assistir a missa, quem vai participar da missa, não Não entende. entende. E até mesmo a adoração, né? Posso Sim. contar seu caso? Pode contar. A Bianca contou uma Tem- história muito engraçada, Aham. padre. Quando ela foi fazer o primeiro retiro dela de silêncio, teve um momento do cronograma que era uma adoração ao Santíssimo. Ela entrou, todo mundo entrou, né? Fez na exposição do Santíssimo, ficou todo mundo em silêncio, ela achou que pra eu ir Não, o embora. padre saiu. Falei, bom, o padre saiu, o que que eu vou fazer aqui? Tô indo Olhei também. para um lado, olhei para o O outro. que eu tô fazendo aqui? Aí eu fui pro meu quarto, quando eu desço, tá todo mundo saindo da igreja. Falei, não é possível que esse povo tá na capela até agora. Tava tendo adoração. Pois é, e quanto mais a gente conhece, mais a gente vive, né? E às vezes você nem precisa tanto da, entre aspas, qualidade dos ministros, ou do padre, ou dos músicos, não, porque você vive o mistério. Então, eles não entravam, voltando a essa questão da quaresma, e aí, durante esses 40 dias, né, no início tinha-se o privilégio de o próprio bispo dar essa catequese, né? Porque a igreja era pequenininha, eram poucos fiéis. Depois isso aumentou. E aí, na noite do Sábado Santo, eles recebiam o batismo, recebiam a crisma e a Eucaristia. Então, a quaresma ela surge desse processo de evangelização. Beleza. Só que depois da conversão de Constantino e do início da cristandade, né, quando a Igreja Católica se torna a religião oficial do Império Romano, depois todo o processo de conversão dos bárbaros e a cristandade e a criação da cristandade ocidental, que a gente conhece como Idade Média, né? Todas as pessoas, elas já naturalmente nasciam na religião católica, né? Então você é filho de pais católicos, naturalmente você vai nascer católico, vai ser educado católico. E a igreja então viu nisso, no tempo da quaresma, e aí nós começamos a catequese formal, que nós conhecemos até hoje, da criancinha ir para lá, para preparar para a primeira comunhão, preparar para a crisma. Então a igreja, ela aproveitou esse tempo de 40 dias para não mais um tempo de catequese para aprender a fé, mas um tempo de retornar à fé. Um tempo de se aprofundar na fé, né? Mas, padre, era 40 dias a pessoa estaria já formada para receber a Eucaristia? Isso, na verdade, era um processo um pouco maior. Geralmente eram 3 quaresmas assim. Ah, entendi. Entendeu? Geralmente era 3 quaresmas assim. É porque assim, a gente não tem muitos dados de como isso era no mundo todo, né? São experiências aqui ou ali, sobretudo na igreja de Milão, que a gente tem essa experiência mais profunda, que é a igreja lá de Santo Ambrósio, né? Mas a igreja universal, porque na igreja católica é muito interessante isso, né? A igreja, ela é una, mas ela não é uniforme.
né? Ela tem unidade, mas ela não tem uniformidade. Então, às vezes, por exemplo, é até um recurso que alguns protestantes usam para nos criticar. Mas como que vocês falam que isso foi o tempo todo, no mundo todo, há 2000 anos? Sendo que você vai ver um exemplo lá no Egito da igreja, por exemplo, da igreja copta, que não era assim. Você vai ver lá na igreja, sei lá, de Constantinopla, tinha outra experiência. Só que na unidade da igreja funciona assim. Uma coisa que funcionou num lugar e gera vida para a igreja, aquilo é adotado depois por toda a Igreja Universal. Todas as grandes tradições da nossa liturgia, elas são assim. Por exemplo, Corpus Christi. Corpus Christi começou no século XII, num lugar específico, por uma causa específica, certo? Depois aquilo se ampliou para todo mundo. Sim. Vai um papa e fala assim, agora essa festa que era celebrada só em tal lugar, agora vai ser uma festa de celebração universal. Foi parecido com isso que aconteceu com a Quaresma. Algo que era uma experiência de catequese, de preparação para os sacramentos, se tornou um momento de retorno, um momento de conversão. Né? Conversão é isso, é retorno, né? É mudar de rota, é fazer olhar de novo, não é? É fazer dar passos. Eu gosto muito de dizer, a Bianca já deve ter escutado isso 1 milhão de vezes, né? Porque a gente acaba voltando a algumas coisas. Eu falo assim, não significa que depois da Quaresma desse ano eu vou ser o cristão perfeito que eu preciso ser, né? A pessoa com a vida totalmente santa, como Santo Agostinho, São Sebastião, Nossa Senhora, né? Mas significa que na Quaresma do ano que vem eu preciso olhar para trás e dizer, puxa, eu dei pelo menos um passo da última Quaresma. Sim. Puxa, eu dei pelo menos mais 2 passos de 2 anos atrás. Eu sou um cristão mais maduro agora, eu sou uma pessoa mais firme na minha fé. Então, o tempo da Quaresma é esse tempo que nos faz retornar. Por isso que a igreja toda se mobiliza para isso, né? Ou seja, a liturgia, os nossos templos ficam mais assim, mais sóbrios, né? As imagens muitas vezes são tampadas, não é obrigatório, Mas por que que estão? porque é um tempo de deserto, né? Então é um tempo de evitar aquilo que seriam as devoções comuns, as atenções, não desfocar a atenção daquilo que é essencial. Geralmente no tempo da Quaresma se tampa as imagens e se destaca a cruz, por exemplo, né? Foi Pra o Michael lembrar que chegou desse- lá em Barão pra tocar, né? No dia que a gente tocou, ele falou, não entendi nada, eu cheguei lá, tava tudo coberto. Na verdade, não é uma prática mais obrigatória da igreja e também nem sempre a gente faz do jeito tradicional. Porque no jeito tradicional, né, como era no rito antigo, no rito de Pio V, né, na famosa missa tridentina, né, se cobriam as imagens no 5º domingo de Quaresma. Não era desde o início da Quaresma, né? Mas assim, tem-se o costume cada vez mais forte, a gente percebe isso evoluindo, de as igrejas já fazerem essa experiência desde a quarta-feira de cinzas. Olha, vamos deixar as coisas, né, um pouco menores, vamos ter menos informação visual, porque você entra numa igreja católica, você tem muita informação visual, né? O devoto de Nossa Senhora Aparecida vai nela, o devoto de São José vai na imagem dele, né? Assim, E as igrejas antigas, elas também têm aquela questão da arquitetura que chama muita atenção. são lindas e evangelizam por si mesmo, né? Através da beleza. Então, o tempo da Quaresma é esse tempo de chamar atenção para o essencial, para o mistério da cruz, para aquilo que eu preciso realmente rever na minha vida. E eu vou falar para vocês, para mim um dos tempos, particularmente um dos que eu mais gosto, sabe? O tempo da Quaresma é um tempo que a gente vê mesmo, sabe? Vampiro, lobisomem, né? Mula sem cabeça. O negócio fica feio. Porque esses bichos não estão do lado de fora, né? Eles estão do lado de dentro. Nós somos vampiros, muitas vezes. Nós somos lobisomens, né? Nós somos mula sem cabeça, nós somos, não sei, essas coisas todas. Ou seja, existe um vampiro em mim, né? Alguém que quer sugar do outro, alguém que é explorador, alguém que só pensa em si mesmo, é egoísta. O vampiro não faz isso? Ele não suga a vida do outro? Quantas vezes a gente é assim ao longo do ano, né? A mula sem cabeça, né? Aquela que solta fogo pelas ventas, né? Tem gente que é assim, solta fogo pelas ventas, dá coice em todo mundo, né? O lobisomem não é homem que vira bicho, que se transforma. Eu gostei da última homilia que o padre falou. Todo mundo tem uma pessoa dessa em casa, mas nunca é ela Mas mesmo. nunca é ela, exatamente. E esse é um ponto fundamental, Bianca, da Quaresma. É o tempo de olhar pra gente, né? É o tempo de olhar pra gente, porque a nossa tendência é olhar pro outro mesmo. A tendência é sempre falar assim, puxa, lá em casa é assim por causa do meu marido, né? Por causa da minha esposa, por causa dos meus filhos. Tá, mas e qual a minha parcela nisso? Enquanto a gente não assume responsabilidade, a gente não consegue resolver. A gente Perfeito. continua jogando pro outro e eu
tiro de mim toda a responsabilidade de resolver qualquer questão, né? Exatamente. E é por isso que a quaresma é tão importante, porque ela é a oportunidade da liturgia, na liturgia e na vida, né, a partir da liturgia para a vida, de fazermos isso. Isso tudo saiu, gente, da primeira pergunta. Da primeira pergunta, Não, mas já imagina, foi, né? Já ó. respondeu um monte de coisa. Já tinha uma pergunta aqui. Ah. Falamos de Bíblia, né? Sim. Do início. Respondeu E várias por que coisas. são os 40 dias? Aí, show. Tá resolvido aqui. Verdade. Então, a próxima pergunta, padre. Durante esse período, a igreja propõe esse caminho de conversão, né? Como o senhor colocou, se mudar de direção. Na prática, o que a gente pode fazer para viver essa conversão? Isso. É muito importante destacar, em primeiro lugar, que a proposta da quaresma é, antes de tudo, um tempo de conversão pessoal, né? Porque nós vemos que tem outras grandes práticas, como, por exemplo, a campanha da fraternidade e outras coisas, que nos levam a um pensar a realidade, pensar o mundo, né? Isso Mais tudo é externo. importante, são coisas que são necessárias. Mas se não houver esse trabalho de conversão pessoal, o resto não vai. Por exemplo, uma cesta básica sem fé não é caridade, é filantropia. Tá entendendo o que eu quero dizer? Sim. O ensino aos outros sem fé não é um trabalho de evangelização, é pedagogia. Então, é isso. Parte do eu, parte da pessoa, né? Parte da conversão de cada um. Então, é importante, antes de tudo, destacar isso. É um processo de conversão, antes de tudo, pessoal. Do pessoal comunitário, eclesial, familiar, e todo o resto da moral católica, mas começa pelo pessoal. E aí, a quaresma, como eu falava para vocês, os domingos, todos eles têm uma leitura específica e algumas são escolhidas há muitos e muitos séculos, né? E uma delas é a de quarta-feira de cinzas, que é o evangelho, no qual Jesus ele faz um ensinamento rabínico aos seus discípulos sobre como eles devem proceder nos atos de piedade, né? E são exatamente esses ensinamentos de Jesus que nós lemos no ano A, B e C que nos inspiram para nós fazermos as práticas quaresmais. Quais são essas práticas? Primeiro, jejum, né? Depois a oração e depois a penitência ou caridade, né? Penitência e caridade são, nesse sentido aqui, sinônimos, né? Sinônimos. Posso falar sobre eles? Claro. Vamos lá. O jejum, ele tem a ver com a nossa conversão pessoal, com a nossa conversão para conosco mesmo, é uma reconciliação para consigo mesmo. Então, pela prática do jejum, e a gente inclui no jejum a abstinência, que são coisas distintas, diferentes, né? O jejum é, antes de tudo, uma prática de obrigação da fé. Existem 2 jejuns obrigatórios para o católico no ano. Isso é muito importante, né? E existe a prática da abstinência, que é uma prática de piedade, na verdade, e tem, sim, uma orientação de que os católicos façam abstinências alguns dias no ano, mas eu vou explicar. Mas antes de explicar a regra, digamos assim, a lei, é importante a gente entender o porquê do jejum. O que é o jejum ou abstinência, né? São formas de autocontrole da minha vontade. Ou seja, quem manda em mim sou eu. Quem manda na minha vontade sou eu. Quem diz a hora de fazer alguma coisa na minha vida sou eu. Eu não posso ser como o cachorro, que eu joguei um pedaço de carne e ele vai atrás. Ou que está no momento de reprodução, né? Quando a fêmea entra no cio, corre atrás de qualquer fêmea e fica aquela coisa toda. Não. O ser humano, ele é animal espiritual, certo? Nós somos animais no sentido biológico, mas nós somos espirituais, totalmente espirituais. Nós temos um sopro divino em nós, né? E o ser humano, ele pode estar tendenciado para esses 2 lados. Existe uma tendência no homem a seguir os seus instintos. Qual é o grande problema nosso, né, da humanidade? É que muitas das vezes nós escutamos mais a voz dos instintos, né, do que a voz da nossa própria alma, do que a voz da nossa própria consciência, do nosso eu mais profundo. Percebe? Na nossa sociedade, por exemplo, nós estamos vivendo exatamente esse tempo de animalização do homem. Sim. A animalização do homem, ou seja, você é o que você quer. Percebe? Você pode fazer o que você quer, mas espera aí, nada na vida é assim, É certo? antinatural, né? É antinatural, certo? Para o homem, sobretudo, para o ser humano, sobretudo. O bicho faz. O bicho, quando ele está na necessidade de qualquer coisa, ele vai atrás da sua necessidade. O homem, não. Tirando a vida interior, o ser humano é o pior bicho de todos. Nenhuma onça mata por prazer.
É exatamente esse né? ponto aí que difere a gente de todos os outros animais, né? Sim, com certeza. Nós temos uma vida espiritual e nós precisamos cuidar dela, porque é isso que nos faz ser gente. Então, o jejum no tempo da quaresma é exatamente para olhar para isso. Aonde na minha vida eu estou vivendo como bicho, né? E aí tem como posso dizer, as regras. Aí vem a lei, né? Também da igreja. A igreja nos pede 2 jejuns por ano. Um na quarta-feira de cinzas e um na sexta-feira da paixão. O que é o jejum católico? Uma refeição completa. Então vamos supor, se você faz 4 refeições, você escolhe uma para fazer completinha. Claro, sem gula. Aquilo que você come todo dia, certo? Aquilo que é completo para o seu corpo, normal. Então, o almoço inteiro e aí o café e a janta, café da manhã e café da tarde e janta, você vai comer uma pequena porção só para não passar mal, certo? Uhum. Então a gente costuma até dizer 50% do que você comeria ou 25% do que Não você precisa ser comeria. pão e água. Não precisa ser pão e água, necessariamente, né? Pode ser dentro daquilo que está na tua dieta, né? Mas dieta que eu digo, não dieta de nutricionista, dieta do dia a dia. Sim. Mas que seja uma quantidade bem mais reduzida do que você comeria normalmente. Você vai sobreviver aquele dia normalmente. O seu estômago precisa chegar no final do dia querendo comida. Você precisa sentir a falta. É necessário Agora, sentir da falta. toda sexta é santa? Não, Não? não. Por isso que vem a abstinência. Além do jejum, que é essa prática obrigatória, a igreja nos pede abstinência de carne. Entenderam a diferença? Jejum é um processo. Abstinência é uma retirada de um item. Abster-se de algo. Então a igreja nos pede para fazer abstinência de carne na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa e em todas as sextas-feiras do ano. Então já vou me confessar, porque eu esqueci comer carne hoje. Então, só que Quando esquece, faz o quê, padre? isso, tirando da sexta-feira santa, né? Você pode pagar por um ato de piedade ou de caridade. Então você pode, por exemplo, rezar a missa pelas almas nesse dia. Você pode fazer o bem para uma pessoa que você não faria. Você pode rezar você reza já um terço por dia, reza mais um para pagar aquilo. Vai ter, por exemplo, paciência com o marido numa coisa que você não tem. Ah, meu Deus, já te falei isso 1000 vezes. Aquele dia você vai segurar a sua onda, não vai brigar em casa. O marido tem Isso. sinal ali. É. Então, um pouco nesse sentido. Abstinência é abster-se. Obrigatória da carne na quarta de cinzas e sexta santa, e toda sexta do ano você faz isso, ou uma caridade ou penitência no lugar. Uma dúvida, padre. Se a pessoa, por exemplo, ela faz jejum nas sextas-feiras, Aham. normalmente, mas ela consome carne nas refeições que ela faz completa. Uhum. É válido ou não? Porque o jejum já é um ato de sacrifício. Então você pode substituir. Eu cresci vendo meu pai fazer jejum às sextas-feiras. Que legal. E só que aí ele fazia, a única refeição dele era o jantar. Aham. É assim até hoje, ele faz há muitos anos. Só que o jantar ele sempre comeu carne. Quando eu descobri que não pode comer carne, eu falei, será que meu pai fez errado esse tempo todo? Aham. Não. Mas não. Que ele substituiu a abstinência, né, que é a orientação da igreja, por um jejum, Que é algo um até mais sacrifício, radical, né? que é algo até mais radical. E é importante sempre entender que as leis de Deus, para nós, elas não são uma obrigação dura, como a lei de trânsito, por exemplo. Elas são uma obrigação de amor, né? Aquilo precisa me gerar uma vida interior espiritual. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Se eu faço só por fazer, é pior do que não tiver feito, né? Eu costumo dizer que tem muita gente que vai para o inferno debulhando terço, né? Como diz o pessoal da roça, debuiando terço, né? Ou seja, se não toca o meu interior, se não toca a minha vida, sabe? É só uma prática exterior. A gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Uhum. Posso falar dos outros dois ou a gente vai pra frente? Pode. Bora. E aí vou falar um pouco mais rápido desses, né? A oração e a caridade. A oração é uma reconciliação com Deus. Se o jejum é uma reconciliação comigo, a oração me reconcilia com Deus, com o grande outro, que é o Senhor, né? E é o tempo de olhar para a minha vida espiritual e ver se realmente eu rezo, né? Ou se eu só rezo. Percebe? Uhum. Se eu só cumpro a minha oração ou se eu realmente busco uma intimidade com Deus. Então eu costumo dizer que tem pessoas que ficam lá, né? Ou seja, não, padre, eu rezo o dia inteiro. Eu tô trabalhando, eu tô rezando. Eu tô lavando roupa, eu tô rezando. Eu tô malhando, eu tô rezando. Legal, mas você já namorou assim? Hein? Já teve algum namorado na sua vida?
Você cria filho assim? Olha, eu não dou tempo para os meus filhos, mas eu tô lavando roupa e eu tô olhando. Eu tô treinando, eu tô aqui ligado no WhatsApp. Mas eu não sento com meu filho, eu não converso com meu filho, eu não vejo televisão com meu filho, eu não ensino meu filho a fazer o dever de casa, né? Eu não sento com meu namorado, eu não namoro com ele, eu não. Minha namorada, meu namorado, eu não tô falando porque eu tô falando para mulheres. Eu não saio com ele para tomar um sorvete, a gente não sai para comer uma pizza. Ou seja, que qualidade de namoro é essa? Que eu sempre tô dividindo. Agora, por mais que eu ame meu filho e meu namorado ou namorada, Deus é mais importante que meu filho e meus namorados, certo? Sim. Então, se eu dou tempo para as pessoas, como que eu não dou tempo para Deus? Então, tirar tempo, acho que sobretudo na nossa época, tirar tempo. Tempo é algo que nós deixamos de perder com Deus, né? Perder em termos. Perdemos tempo com o celular, com tantas outras coisas, mas tirar tempo para Deus, né? Acho que é porque a gente tem medo de ouvir a si mesmo, sabe? Tem medo do silêncio. Hoje em dia, silêncio é uma coisa que ninguém tá Ninguém suportando o suporta. silêncio, né? Porque as pessoas não estão suportando a própria forma de viver, né? Atual do mundo. Então, assim, tá tudo tão epidérmico, tão pra fora, que quando vai pra dentro a gente tem medo. E, por fim, a caridade, que é esse olhar pro outro, né? Veja, reconciliado comigo e com Deus, eu preciso me lançar. São João vai dizer o seguinte na carta dele: quem ama a Deus, quem diz que ama a Deus, a quem não vê, mas não ama irmão a quem vê, é mentiroso. E ele diz mais, se eu não me engano, 1 João 3,14, ele vai dizer assim: sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos os outros. Olha só, olha o que ele vai dizer. Sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos os irmãos, os outros. Quem não ama, permanece morto. Então a caridade é esse sair de si. Caridade não é filantropia. Tem pessoas que podem ter muito dinheiro e construir um hospital por egoísmo, certo? Tem pessoas que vão dar um copo d'água, mas a qualidade daquele copo d'água leva ela para o céu. É algo muito mais profundo, É né? algo mais profundo, é algo que tem a ver comigo, com tirar de mim, tirar do meu tempo, da minha qualidade, da minha vontade. Também lembrei de uma homilia daquela moça que não tinha nada e deu tudo que tinha, enquanto os Isso. outros deram o excedente. sobrava. O excedente. sobrava. Isso aí é uma parábola de Jesus. Quem deu mais? Quem deu o que sobrava ou quem deu tudo que tinha? É ela, né? Um pouco isso. Então, assim que a gente se prepara para a Páscoa na Quaresma. Então, quando chegar o delivery, você vai olhar pra ele e vai falar: vou esperar 20 minutos antes de comer, entendeu? Tô louca pra comer. Isso. O japinha, a pizza. Isso. Sobretudo se for um hambúrguer bem cheiroso, assim, né? Jesus Você amado, nem entrega fala, para né? Deus. Agora a gente falou de silêncio, vamos falar de música, vamos colocar música aqui, né? Vamos, claro. Silêncio. Então, padre, qual a importância da música? Falar de liturgia, eu gosto tanto de liturgia. Eu gosto. Sim. A música da liturgia em si, em primeiro lugar, né? Então, a música primeiro, aquele adágio de Santo Agostinho que não pode deixar de ter numa conversa de música, né? Quem canta, reza duas vezes. Então, só por aí a gente já tem uma. Então, mérito é de Santo Agostinho, essa É, frase. Todo ela mundo usa. É dele. Mas ninguém sabe de onde veio. Pode ver. Santo Agostinho tem muitas boas, né? Tem uma que ele fala assim: cuide do seu corpo como se você fosse morrer daqui a 100 anos. Ou seja, cuide bem do seu corpo. E cuide da sua alma como se você morrer amanhã. Uhum. Olha que legal, né? Muito bacana. Santo Agostinho tem muita pérola. Então, a Tem uma igreja frase dele ali, ó. tem? Tem. Qual delas aqui? A primeira lá. A fé. Que precede, o intelecto segue. Isso aí. Essa frase é pra mim, porque eu sou um pouco cética. Sempre a graça. Você pensou em Santo Agostinho, você vai lembrar sempre da primazia da graça. Tudo a graça na frente, né? E de fato é. A gente nasce careca, sem cabelo e sem roupa, né? Então, a gente ganha tudo. Na verdade, a gente é uma célulazinha só no início, né? Um conjunto de gametas. Vamos lá. A igreja vai nos indicar, no Concílio Vaticano II, que a música na liturgia, ela é, inclusive, indispensável, obrigatória na liturgia solene, né? Para dizer como ela é importante. Então, assim, digamos assim, numa missa solene, se não tiver música, não pode ter a missa, segundo a orientação da igreja. Olha, eu não sabia. Peraí, volta. Sim. Fala assim, não. Na hierarquia das liturgias, existem graus de importância das liturgias. Aham. Desde as missas feriais, que são aquela missa do dia de semana, no tempo comum, Essa não precisa ser música. não precisa. Tá. Até a missa solene. Então você vai
Missa ferial, missa de memória facultativa, memória obrigatória, festas dos santos, Nossa Senhora, festas do Senhor, solenidade. Aí vem as solenidades, pum, lá em cima, né? A missa solene, o grau litúrgico de solenidade, não pode ser sem música, tem que ser cantado. Uau, Entendeu? olha. Está na orientação geral da Igreja E a Católica, a na solenidade é celebração o do quê? concílio. É sempre quando tem o dia de alguma coisa? Isso, é um preceito litúrgico, não é? Tá sempre vem no missal. Então tá lá. Quando vem uma data, né? Hoje é dia 19 de março, né? Dia de Celebramos São a José. dia de São José. Aí vem embaixo escrito em vermelho. Solenidade. Solenidade, tá. Numa missa solene, você tem que ter tudo como na missa de domingo. Ah, Então tem glória, entendeu? Creio. Tem credo, Uma creio. pergunta, padre. A missa solene é preceito? Todas as solenidades? Todas as solenidades. Bom, essa é uma coisa muito interessante, sabia? Muito interessante, Já que puxando os me ganchos. pega um pouco pelo pé, né? Porque algumas pessoas afirmam que não, eu nunca li nada na igreja que orientasse ao contrário. O que eu interpreto é que a igreja tem 5 mandamentos, e um deles é guardar domingos e solenidades e festas, né? uhum. Então, guardar isso. Então, para mim, toda solenidade é preceito. Todo o resto é um pouquinho de passapano, sabe? Uhum. É passapano. Então, assim, eu tendo a possibilidade de ir numa missa solene, eu não vou só porque não é preceito? Aí eu ato pelo ato. Se a igreja me pede para guardar domingos e festas, né, para guardar o domingo e os dias solenes da igreja, então, assim, cara, eu tenho a igreja aqui para ir. Eu tenho a disponibilidade de tempo Não estou necessária. trabalhando, Eu não estou trabalhando. Porque quando eu tenho alguma necessidade especial, a igreja já me libera. Uhum. Certo? Uma pessoa que é plantonista, por exemplo, e naquele domingo ela não pode ir à missa, ela não tem pecado. Ela está cumprindo a missão dela como plantonista. Mas se eu não for à missa de domingo por motivo algum, isso é pecado. Aí é E é pecado. pecado grave? Como É o quê? dizia minha avó, é sem vergonhice. É pecado tem a ver com isso. Um jogo de futebol. Mas é um pecado, inclusive, que Que deve ser impede a pessoa de de comungar. comungar. É um pecado de matéria grave, sim. É um pecado de matéria. Pela orientação da igreja, não é? Agora, é necessário entender, de novo, profundamente. Eu costumo sempre fazer essa conta, né? Uma semana tem um dia tem 24 horas. Uma semana tem 7 dias. 7 vezes 24. Deus te pede uma por obrigação por semana. Ele que te deu tudo. Certo? Ele te deu a vida, ele te mantém aqui. Como diz São Paulo, nele nós nos movemos e somos, esqueci agora o termo, né? Nós existimos em Deus. Tudo é de Deus, tudo vem dele. Ele te dá 7 vezes 24 horas. E você não pode dar 1 hora? Ou seja, não bate. Então não existe amor aqui, sabe? São João, eu gosto muito da teologia de São João. São João ele tem uma coisa muito interessante, que ele separa a palavra verdade em 2 termos. No grego, nós sabemos que tem outros termos que não temos no português, outras interpretações, outras formas de escrever algumas palavras, né? Por exemplo, a palavra amor, você pode escrever de 3 maneiras: filos, eros e ágape, certo? São 3 formas de amor diferentes, que no português é amor, mas que lá está mais definido. E a palavra verdade, ela também pode ser, dentro de um contexto de frase, ela pode ser traduzida como aletheia e doxa, né? Aletheia e doxa. Estou falando aqui de maneira muito simples, tá? Se você for pegar a etimologia da palavra, ela também tem outras interpretações. Mas no contexto de João, isso é muito legal. Por quê? A palavra doxa, ela vai dar origem também à palavra dogma, doutrina, entendeu? Essa ideia do conceito, a ideia da inteligência, do inteligível. É a verdade, poderíamos dizer assim de maneira bem simples, a verdade conceitual. Percebe? Digamos lá numa aula, numa autoescola, é a prova teórica. Sabe a ideia? É a prova teórica da autoescola, é a doxa, né? Só que existe uma verdade mais profunda, existe uma verdade da prática, existe uma verdade daquilo que eu encarnei na minha vida. E essa é a aletheia, é a verdade que eu posso mensurar, que eu posso tocar. É aula prática, é ir para a rua com o carro. Eu posso saber como é que passa a marcha, mas eu preciso passar para eu ser motorista. Entende? Então, quando a gente diz que eu creio, que eu amo, que eu adoro a Deus e tal, mas na minha fé, ou seja, na minha verdade interior, nessa doxa, mas eu não tenho o ato de fé, é uma mentira.
É uma verdade conceitual. Tua mãe é idosa. Tu vai lá liga pra ela todo dia e fala assim: mamãe, eu te amo demais. Nossa, como a senhora é importante na minha vida, na minha história. A senhora deu tudo pra gente, a senhora nos ajudou, a senhora corrigiu na hora certa, foi uma mãe perfeita. Dadadadadadadá. A mãe tá velha, mas ele não vai há um ano. Ele todo dia liga e fala que ama. A mãe já tá velha, aí ela precisa ir pro médico. Ele liga, sei lá, pra algum parente ir buscar a mãe dele. E ele mora na mesma cidade, entendeu? Não é porque ele não pode mesmo, ele não vai. Mas ele ama, ele fala que ama, ele mostra pra todo mundo a foto da mãe dele, ele tem um quadro da mãe dele na sala, sei lá. Mas na hora de levar no médico, ele não leva. Na hora de dar o remédio, ele não dá. Na hora de dar o tempo pra mãe dele, ele não dá. Ou seja, ele não ama. Por isso que é pecado grave, percebe? Ou seja, eu digo que adoro a Deus, eu digo que eu estou com Deus, eu digo que Deus é meu Senhor, mas na hora de mostrar na prática, poxa, eu não dou nenhuma hora pra Deus. Mas quando precisa dele, lembra rapidinho, né? Pra pedir. Entende isso? Então é uma coisa muito séria isso. E aí a prática, a falta da prática disso é muito, muito importante. Por isso que guardar domingos e festas. Nesse ponto, eu sou bem assim rígido, sabe? Quando me perguntam, é ir mesmo. É ir dentro das minhas possibilidades reais. Claro, eu tô lá no meio de não sei o quê. Porque acontece na vida, né? Da gente não conseguir. Por exemplo, já chegou uma pessoa para mim uma vez na confissão, a gente conta o pecado, mas não conta o santo, né? O milagre, mas não conta o santo. E a pessoa falou assim: padre, eu tô muito preocupado. Porque assim, e é uma pessoa muito piedosa, muito boa. E ela falou assim para mim: domingo que vem, eu acho que eu não vou conseguir ir à missa. Mas, padre, eu não vou estar fazendo nada, só que eu não vou conseguir ir à missa. Mas por quê? Padre, se eu não me engano, é o irmão, né? Perdeu a esposa. E ele tá muito assim, abalado, tá muito fora né? Não tá querendo saber de igreja, não tá querendo saber de nada. Ele tá num momento de revolta, tá num momento difícil, e ele só confia em mim nesse momento. Ele tá comigo o tempo todo. E a gente marcou um dia no sítio que a gente tem, não sei aonde e tal. Eu podia pegar o carro e vir na missa, mas se eu deixar ele lá sozinho, não vai dar certo. Ele pode até fazer alguma coisa errada com ele mesmo, porque ele tá num momento muito difícil, entendeu? Mas, poxa, padre, eu posso vir. Não vou estar fazendo uma coisa séria, assim, de trabalho. Eu vou estar com meu irmão. Talvez a gente vai estar até tomando uma cervejinha, sei lá, um sucozinho, né? Uma coisa assim lá na beira da piscina. Opa, bati aqui, desculpa. Não, sem problema. Posso estar acontecendo isso. Mas eu tô em pecado? Claro que não. Percebe? Não é porque ele tem a possibilidade do carro de ir à missa, mas a situação Sim. é específica. Aí tudo bem. Mas nesse sentido, sim. Se você pode dar o seu tempo a Deus, do jeito que Ele pede, que a igreja orienta, faça. Se não fez, como dizia minha avó, é sem vergonhice sua. E tudo Né? isso por causa da música. Tudo isso da música. Da música. Então, assim, de novo, na liturgia solene ela é obrigatória, né? Só que aqui a gente vai para uma coisa que tem mais a ver com a nossa experiência humana, né? Primeiro, no céu se canta, né? Nós falamos do canto dos anjos. Que lindo. Bento XVI, ele tem um livrinho de liturgia, uma mínima sacramentália, na verdade, que é do Guido Marini, que resgata Bento XVI, e o Bento XVI resgata Gandhi, olha só, a ponte da ponte da ponte, né? Mas Bento XVI, ele vai escrever um exemplo de Gandhi, e ele diz assim, quando nós pensamos em música, nós podemos olhar para a natureza e ver, né? Os animais subaquáticos, por causa da sua profundidade, fazem silêncio, né? Baleia, né? Tudo bem, eles emitem alguns sons, né? Mas silêncio. Você não vai conversar com um peixe, né? Os animais que estão sobre a terra gritam pelo peso da terra, uivam, berram, não é verdade? E os animais do alto cantam. Os bichos que voam cantam, né? A Bruna, Os animais, a natureza nos revela esse lugar do canto, da beleza, né? Então, assim, o canto nos eleva. O canto pode ser através do canto que uma pessoa chega a primeira vez a fazer a experiência de Deus. Você quer ver um exemplo? Muito simples. Você fez primeira comunhão? Sim. Você também. Eu não. Ainda não, mas vai fazer. Fiz pela metade. A irmã Patrícia, ela me iniciou, depois eu parei e fugi. Mas vai voltar. Não, mas aí eu terminei com a Bruna, só não posso comungar, né? Fiz catequese, tá?
Eu Mas fiz. nós vamos chegar a isso aí. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Vai chegar. Mas se eu te pergunto, você tem quantos anos, Bruno? Pode revelar a idade? Tenho 28. Ah, 28. Você fez primeira comunhão com quantos anos? Tinha 12 anos. 12 anos. Eu queria que você falasse pra mim aqui qual foi o conteúdo da homilia do padre no dia da sua primeira comunhão. Meu Deus. Não, calma, eu também não sei. Faço Eu ideia. também não lembro, né? É Eu evidente. vou prestar atenção nisso. Porque Ah, é a primeira coisa. Mas vai ser muito difícil lembrar. Mas se eu cantar isso aqui pra você, talvez se foi da sua realidade, da minha é. Chegou o dia da querida festa, chegou a hora que vamos comungar. A inocência brilha em nossa testa. Percebe? É uma música de comunhão. Eu Ou então, todo aquele que come. Você lembra de alguma Meu música? Senhor, quando te Te vejo vejo no sacramento da com... Ai, eu dou até de Temos chorar. um dueto Percebe? Ai, que Olha só, lindo. você não lembrou da homilia, mas você lembrou da Da música. música. A Nossa. música te conectou com Deus. Claro que no dia, na hora, pela palavra do padre, com certeza. Não estou dizendo que a música é mais importante do que o evangelho ou a pregação. Eu estou querendo dizer que na nossa memória de longo prazo, ela fica mais, ela gruda. Tanto que pessoas, por exemplo, com Alzheimer, eles esquecem tudo. Mas eles não esquecem das orações e das canções que cantavam na igreja, sobretudo, quando eram Incrível. jovens. Então, esse lugar da música, né? A música nos conecta profundamente com Deus. No sentido estritamente litúrgico, ela é fundamental, sobretudo na missa solene, e pode ser cantada na missa ferial também, normalmente, mas no sentido da experiência humana, de conexão com o sagrado, com o divino, eu não preciso nem dizer, né? E assim, eu canto rezando e rezo cantando, né? Minha forma de rezar, de ter intimidade, E de canta entrar na muito bem, né? intimidade, de maneira muito especial é através da música, sabe? Uma das coisas que eu mais gostava de fazer no seminário, hoje eu fico muito triste porque nem sempre dá tanto tempo, né? Que coisa. Mas era pegar o violão e ir pra Capela do Santíssimo. E ali eu rezava o texto, tudo fazendo fundo musical. Acho que é por isso que eu faço adoração hoje do jeito que eu faço, né? Com fundo musical o tempo todo. Mas era assim que eu rezava, sabe? Da grande maioria das vezes. Minha primeira composição, por exemplo, foi aos 12 anos de idade. Então, assim, é isso. Esse é o lugar da música na liturgia. Tanto que a gente estava falando antes do podcast, né? Quando o rito e a música se encontram, são belos, a gente chega ao céu. A gente chega ao céu. Fora que a gente canta o que os anjos cantam, né? Quando nós cantamos Santo, 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 Senhor Deus do Universo, é o encontro do céu com a terra. Vai dizer o Apocalipse que é isso que se canta lá. E é uma coisa muito louca, né? Como que a gente faz isso? É. Eu fico imaginando como é que a pessoa pegou um pedaço de madeira, Sim, fez um violão. Como é que... E algo que vem naturalmente, que é o que a gente faz com a voz também. é verdade. É uma coisa sem explicação. Sem E a explicação. harmonia, né? A harmonia de vozes diferentes, Sim. né? Da terça com a quinta. E fica É. um negócio assim que não tem nem explicação. Pra É. mim, não tem como explicar. Eu acho que a Adélia Prado que fala muito isso, né? A arte, música, poesia, né? Talvez seja uma evidência mais clara da existência de Deus, sabe? É o que sai mesmo daquilo que é estritamente racional, né? Por exemplo, um artista que pensa muito o que vai fazer não é um verdadeiro artista, né? Um pintor que pensa muito bem a obra de arte só por é diferente uma obra de arte por encomenda de uma obra de arte que sai do coração, né? O verdadeiro artista é aquele que produz do coração, primeiramente, né? E isso revela Deus, né? Deus é poeta do universo, né? Ele é o compositor do universo. E a minha experiência com a igreja também tá muito ligada com música, né? Porque eu frequentava a missa, que eu achava que era missa, mas na verdade era a celebração da palavra. Então todo dia, todo domingo, Chegar pra mim a missa do fulano. Eu falei, não, esse fulano é padre. Não, ela é tão gentil que ela nem falava pra mim. eu pensar. Aí eu fui. Nossa, dona Mariazinha, que missa linda a senhora celebrou. Eu era nesse nível. E aí chegou num tempo que aquilo me desanimou um pouco, mas eu não queria deixar de ir à igreja, né? Aconteceram algumas coisas assim que me desanimou. Ela, eu sei um lugar que você vai gostar, não sei o quê. Aí fui eu pra Mendes. Olha só, por muito tempo antes de conhecer Barão, eu ia pra Mendes todo domingo por causa da missa. Sim. E lá, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu notei, eu ficava assim, gente, é CD? Porque a música era sensacional, belíssima, né? linda. E aquilo me fez querer voltar, porque eu Sim. me sentia tão bem naquilo. Então, a música eu tenho uma ligação forte com a música, Sim. porque ali, naquele lugar, eu me encontrei, né? Sim. E agora em Barão também. Que Meu Deus bom. do céu. A gente fica feliz, né?
Mas de fato a música ele tem esse lugar. Ela tem esse lugar na vida da igreja, na vida espiritual nossa, né? Eu acho que uma das coisas que as pessoas poderiam fazer mais, né, é colocar música boa no seu dia a dia, sabe? E, inclusive chamar atenção para aqueles que escutam músicas ruins. A qualidade de uma sociedade, isso vai dizer, quem diz isso é Platão. A qualidade de uma sociedade vem através também da música que ela escuta. Olha a música e olha o tipo de ser humano que você tem, né? Então, assim, a música é como todo instrumento, como uma faca que corta o pão e mata alguém, também é música, né? Mal conduzida, e aí nós vemos essa degradação cultural brasileira, né? A música pode também fazer a perdição de uma pessoa. Dizem que a gente tem as músicas que elevam, né? Sim. Se a gente pegar as músicas sacras, música clássica, sim, e a gente tem as músicas mais rítmicas, que é o que predomina aqui. Exatamente. E elas emitem as ondas, né? Sim. Que influenciam o nosso comportamento também. Sim, até gestualmente, né? Uma vez Profundamente. foi meu marido que me Fora as letras explicou. horrorosas. Ele falou que, assim, independente do que a letra diz, né? As músicas mais rítmicas, né? Prezam mais para essa questão do grave, da batida, elas te levam a mexer dos membros inferiores. Sim, enquanto sim. as músicas com a música clássica, elas te levam a mexer os membros superiores, né? Sim. E foi feito um teste mesmo, colocaram para várias pessoas diferentes músicas e pediram que elas mexessem uma parte do corpo. E foi sempre assim, né? As músicas mais rítmicas, igual o samba, mexia o pé. Né? Outras músicas mais clássicas, a pessoa mexia o braço, mexia a cabeça, né? Então tem isso também. Sim. Interessante, né? É muito vale aquilo que muito custa, né? Por exemplo, é muito mais fácil fazer um batuque, certo? Do que preparar uma sinfonia de Bach, né? Certo? Então, assim... Eu tava exatamente assistindo um Reels que a moça fez. Ela tava olhando a filha dela, aprendendo a tocar, acho que era Bach mesmo. E aí ela ficou assim, diante da dificuldade que eu vejo minha filha tocando uma música tão simples, com tamanha dificuldade. A música dele era simples, a mais simples dele. E a dificuldade dela era tremenda. Ela falou: eu vejo a complexidade da obra, da criação desse autor. Esse autor, sim. E é aí que a gente percebe, né, como hoje as coisas estão tão pobres. Sim, em tudo, né? Arquitetura, música, obras de cinematográficas, enfim, tudo. Tem tudo piorado muito de qualidade, né? É uma pena. E isso se reflete na vida das pessoas, né? Não vamos falar nem de filme, que eu fico brava. Você pegar o filme, hoje em dia eles estão fazendo isso. Eu falei, gente, a pessoa não tem mais capacidade criativa para criar a própria história. Porque eles pegam os filmes antigos, clássicos, E que destroem. tem uma mensagem, Destrói. pega o autor, que não tá mais aqui na maioria das vezes para defender a própria obra, Sim. e muda o sentido Sim. da obra. Mas isso é até um assunto mais polêmico que a gente pode entrar num outro podcast, mas isso tem uma articulação, né? Isso é pensado. Isso não é simplesmente uma coisa aproveitada. Ah, vamos aproveitar e vamos usar a ideia. Não. A ideia é desconstruir A tudo. ideia é ideia é fazer isso mesmo, Isso, a ideia E é assim, essa. o roteiro tá ficando tão pobre que Sim. você olha e fala assim, é isso? Sim. Sabe? Fizeram isso com Matrix, aquele Sim. quarto Matrix, o Alto da Compadecida recentemente. Não quero nem saber disso, pelo amor de Deus. Disso. Foram as 2 horas, mais chatas da minha vida. Muito triste. E O Ariano Hobbit? Suassuna, se fosse vivo, ele tava falando muita coisa, hein? Então, já vamos dar um spoiler aqui? Eu já falei de Hobbit, eu falei de Nárnia, a gente vai ter um clube do livro, e o Padre Que legal. Jeter vai participar com a gente 30 vezes. Vai. Vai ser muito Todos os incrível. episódios do ano. E a gente vai falar dessas obras clássicas, obras cristãs, Sim. católicas. Nárnia não é católico, mas a gente Uhum. tira muita coisa dali. Sim. E o padre vai participar. Mas é com a gente. protestante, né? É protestante de um protestantismo ainda de muita qualidade, né? Sim. Que a dá gente pra pode tirar tirar muito. muitas coisas que servem para os católicos também, né? Digamos, tem uma pegada cristã, isso que eu quero dizer. Sim. Por mais que não seja católica, tem uma pegada cristã, não é totalmente assim laicista, né? Sim. Isso aí. E muita gente não sabe, né? Assiste Nárnia, não sabe. Assiste o Hobbit Sim, e não sabe. Exato. Não é verdade? E você ia dizer alguma coisa já? Não, eu ainda tô com o Alto da Compadecida na cabeça. É, mas dói, Muito né? decepcionante. Muito decepcionante. Eu fui cheia de esperança. E é verdade, assim, sabe aquela ideia? As pessoas, cada vez mais, assim, elas usufruem das coisas, mas não se regozijam mais com as coisas. As coisas não têm mais, cada vez mais elas estão insossas, sabe? Sabe aquela ideia do podrão da esquina do McDonald's?
Entendeu? A ideia é essa. O McDonald's é mais bonitinho, é mais feito pra todo mundo, mas, puxa, o podrão da esquina. É o podrão da esquina, né? Ou seja, você tem que colocar até aquele plástico reforçado, porque você come o sanduíche, fica tudo Passa embaixo. tudo São pro duas lado. refeições, é um Bruno me sanduíche convidou pra um podrão, né, Foi, Bruno? e o que muito tá lá bom. embaixo, certo? Ou seja, então quando você coloca tudo assim nessas categorias, tudo é muito perfeitinho, tudo é muito do jeito, sabe, que eles querem fazer, tá legal. Você vai, tem ali aquela coisa, aquele usufruir, mas você não regozija, você não faz, sabe, as estrelinhas, sabe da Ana Maria Braga? Né? Ou seja, aquela, não canta, os anjos não cantam, sabe? Então, assim, de ver um filme prazeroso como o Auto da Compadecida original, que você fica assim, estupefato, né? Você fica estupefato, ou seja, maravilhoso, é uma obra de arte, né? Hoje não, hoje tá tudo assim, tá, foi legal, cumpriu, o ator é bom, né? Sem graça, né? A trilha sonora, a fotografia, pô, mas e o filme, e a coisa, não E tem? hoje com tão mais recursos, né? Nossa, Pois é. mas vale a pena dizer de uma coisa, em tudo tem coisas muito boas também, né? Com todas as nuances, The Chosen, por exemplo, né? A série Os Escolhidos é um sinal da graça de Deus nos nossos tempos. Me ajuda a converter ela, pare. Você não gosta desse Eu Já não vou quero, eu denunciar. falei, eu não quero assistir The Chosen porque eu conheço Ah, pouco A Jesus. justificativa é sim. boa. Então eu não quero formar uma imagem de Jesus a do partir ator. de um E filme. do viés dele, Então sim. o Michael gosta bastante. Agora eu tenho essa É. Não, de fato, resistência. né? Porque quem que já conhece a Bíblia ajuda a ilustrar, mas pra quem não Isso, conhece, pode com ser que o The certeza. Chosen vire a Bíblia. Com certeza, exatamente. E é um perigo mesmo. Mas para quem já tem é como a missa, né? Você tem que ter experiência para você fazer depois essa. Quem já conhece, eu acho que dois filmes, duas obras que para mim são excelentes nesse sentido. O The Chosen, que é novo e tudo mais, a leitura que eles têm é muito assim, uma pegada mais humanista, mas é muito legal, sabe? Mas precisa mesmo ter a base, que senão você corre E esse até risco. fazer um crivo, tem coisas ou outras, né, que Que a você gente vai tem que considerar. desconsiderar. E você tem que desconsiderar. Mas assim, o básico, assim, a linha fundamental é muito boa. E Ben-Hur. Acho que se você quer conhecer a mudança que o cristianismo trouxe para a mentalidade ocidental, né, e você gosta de cinema, você precisa ver Ben-Hur. E digo para vocês, por mais que se surpreenda, a obra clássica do Ben-Hur, que é aquele filme de 3 horas e pouca dos anos 60, né, que é belíssimo, assim, uma obra de arte mesmo, né, é muito bom. Mas eu, particularmente, aí, de alguém que não é cinéfilo, né, nem nada, eu gosto muito da obra de 2016, o Ben-Hur mais atual, né? O Ben-Hur faz essa ponte de mudança de mentalidade, a radicalidade da mudança de mentalidade que o cristianismo traz, sabe? Que Jesus traz. Eu acho que é uma obra fundamental para quem quer entender a mudança de pensamento entre o mundo não cristão e o mundo cristão. Nossa, nunca tinha escutado falar disso. Ben-Hur. Ben, né, B-N, tracinho H-U-R, né? Filho de Ur. Ben-Hur é uma palavra. Fica a dica pra quem tá em casa também. Mas Ben-Hur. esses nomes são muito difíceis. É igual o meu irmão falando do. Ele assistiu uma aula online, e aí ele me mandou e tal, eu falei, aí eu assisti. Aí daqui a pouco eu tô conversando com ele. Não, tô procurando esse tal de Quo Vadis, né? Tô Quo Vadis. procurando o livro. E aí ele, caraca, é isso então que ele tava falando, eu procurei covardes. Covarde. Um monte de coisa e tal. Mas vale a pena. O Ben-Hur, sugestão pro tempo da quaresma. Veja bem, você tem lá um streaming, alguma coisa, se eu não me engano, tem na Netflix, não sei. Eu tenho filme mesmo, assim, eu comprei pra mim, entendeu? Porque Gostou eu mesmo. gosto muito. Eu passo pros seminaristas. Eles até falam assim, ai, gente, eu tenho trauma do Ben-Hur, de tanto que o padre passava esse filme no propedêutico, né? Mas eu gosto muito, assim, vale a pena no tempo da quaresma pra gente perceber essa ideia de quem vive pela espada e quem vive pelo amor e pela fé. Vale a pena, assim, é um processo, uma história de conversão. Tá aí, vou assistir hoje. Por favor, depois você me conta, me dá Conto. feedback. The Chosen me ajudou a entender o tempo de cada coisa. Sim. Solto, espaçado, né? Eu conheci por causa do Michael. O Michael falava comigo. de Só The para Chosen, The Chosen, contextualizar aqui, o Mike tá falando pro pessoal que o The Chosen ajudou ele a colocar as coisas na ordem cronológica, né? Isso É isso. E ajuda mesmo, né? É evidente que a Bíblia, o Novo Testamento, ele não tem tanto um objetivo cronológico. Então, por exemplo, se você for pegar, eles atrelam os 4 evangelhos, né?
E, por exemplo, o Evangelho de São João não tem nada de cronológico, né? Então, assim, às vezes no meio do caminho de alguma coisa de Lucas, Marcos e Mateus, ele joga um troço de João. Então, assim, a gente não sabe muito bem quando que aquilo aconteceu. Na percepção dos sinóticos, que são esses três, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus tem 3 anos de vida pública, né? Na percepção de João é 1 ano. Então, assim, é uma coisa meio que nesse sentido. Mas eles, então, é importante entender isso de maneira cronológica um pouco, mas é importante entender também que para construir a história, eles vão fazendo adaptações de meio que de um romance, certo? Eles vão Por colocando causa do coisas formato, né? por causa do formato. Por exemplo, uma cena, vou dar um spoiler de uma cena aqui para as pessoas verem. E um dia Do ela Ben-Hur? também. Do Ben-Hur? Não, Não, do do The The Chosen. Chosen. Ah, do The Chosen. Eu acho fantástico, assim, de onde ele tirou a ideia, do autor tirou a ideia de atrelar a cena do Bom Samaritano, a história do Bom Samaritano, com o pedido de Tiago e João de sentarem um ao lado direito e do lado esquerdo do Senhor, e uma nova personagem que não existia, né, não existe na Bíblia, que Fictício. vem do romance, que é fictícia, que é do cara que feriu o Bom Samaritano, né? Ou seja, é um troço assim maravilhoso. Ou seja, Tiago e João pedem a Jesus que eles sentem um do lado direito e outro do lado esquerdo no reino dele. Eles estão na Samaria nesse momento, passando pela Samaria. E aí Jesus está nesse momento perto de um campo muito destruído, um campo de plantação, mas não tem nada plantado, tá tudo sujo. E aí Jesus não responde para eles, né? Quem vai sentar, porque eles querem o poder. Jesus tem outra proposta. Ele fala assim: eu quero que vocês limpem esse campo para mim, que nós vamos fazer uma plantação aqui. Quero que vocês limpem. Eles ficaram ali sem entender nada, limpando. Jesus nisso vai na casa do dono do campo, que é um homem que manca, um homem bem ferido, né? Você viu essa cena, irmão? Né? E fala com ele: hoje, essa noite, nós vamos jantar aqui na tua casa. E ele fica assustado, mas como eu nem te conheço e tudo mais. E aí e eles estão muito pobres, porque o homem está doente, deficiente da perna, né? Ele está machucado, e ele não pode plantar, então não tem comida para dar para a família, eles estão passando por uma dificuldade. Jesus chega de um jeito assim que ninguém entende. né? Chegou. E ele vai, e Jesus manda os apóstolos, os discípulos, comprarem e prepararem a alimentação. Eles vão levar tudo pronto. Jesus vai e leva tudo. Uhum. E aí de noite, Jesus ele entrega o campo limpo pro cara, porque Pedro e Tiago e João já fizeram a limpeza do campo, e ele fala, né? Aí eles começam a conversar, e nisso o homem entra numa crise. Assim, por que vocês estão aqui? Eu não mereço a presença sua aqui, Jesus. Eu não sou digno da tua presença. Você não sabe quem eu sou, você não sabe o que eu fiz. E Jesus falou assim: eu sei, é exatamente por isso que eu tô aqui. Aí o homem começa a chorar. Ele pede para a filha e para a esposa entrarem porque ele fica com muita vergonha, e ele conta, ele diz assim: certa vez estava passando por um momento muito difícil na nossa região de trabalho, e eu vendo a minha filha pequena morrendo de fome, eu tomei coragem de fazer uma coisa terrível. Eu fui para a estrada entre Jericó e Jerusalém, e quando veio um homem muito rico de cavalo, nós assaltamos ele. E como ele resistiu, nós batemos muito nele e deixamos ele para morrer na estrada. Quando ele fala aquilo, sabe assim, ou seja, eles pegaram uma personagem nova para falar. Esse cara é o cara que bateu no bom samaritano. Na Bíblia, Ah. não tem Não isso. tem Não esse cara. tem isso. É simplesmente o vilão da história na Bíblia. Aqui Jesus está curando esse vilão, sabe? Tem lugar no reino também para esse cara que fez o mal. Entende? Então, assim, por isso. E se arrependeu, né? Jesus faz ele se arrepender. Ah. Ele já estava dolorido no coração, né? E Jesus ali, com o perdão, com a graça do perdão, com o acolhimento, faz com que o cara mude de vida. Aquele olhar que cura mesmo. Aquele olhar que né? cura, não é que ele vai continuar sendo ladrão, né? Assim como ele fez com a mulher adúltera, né? Exato, ele vai agora começar uma nova vida a partir desse acolhimento que Jesus deu para ele. Então essa é a grande mensagem. É claro que uma pessoa que nunca não sabe o que é a parábola do bom samaritano, não entende coisas, vai ficar meio perdido, mas quem vê Ou então vai achar que aquilo é real, está na bíblico. Bíblia. Exatamente, Não. não é. É uma mensagem romântica, poética em cima de algo que foi de fato bíblico, da mensagem profunda. Então, por isso que as pessoas têm que sempre buscar estudo. Tem. Gente, isso é além fundamental. das- Tem que estudar a fé. Católico tem que estudar a fé. Você paga a conta de luz em dia, meu irmão? Paga a tua conta de luz em dia. Você paga a tua conta de água em dia? Paga a tua conta de água. Tu faz faculdade? Faz faculdade. Só que escuta bem. A tua luz um dia paga, a tua faculdade um dia você pode ter um Alzheimer e perder ela, a compra que você fez no mercado você vai consumir e vai descartar pelo seu próprio corpo. Uhum. Deus é para sempre. Então,
Aquilo que é fundamental é Deus. Estuda a sua fé. Saiba quem você é, porque a tua alma precisa estar cuidada e preparada para Deus. O corpo passa, as coisas daqui passarão. A palavra dele é eterna. Então, leve de maneira séria aquilo que é sério. Vida espiritual não é brincadeira. A gente tem que saber que cremos, mas também no que cremos. Isso é fundamental. Nisso consiste a salvação e a perdição de alguém. Tem muita gente perdida, né? É. Perdida dentro da igreja mesmo. Sim, sim, sim. E nisso está a permanência, né? Porque é Paulo que fala, quem está de pé, cuidado Para não cair. para não cair. Se a Sim. gente entra e não se aprofunda, Exatamente. qualquer vento leva. Né? Tem um salmo que diz, né? Deus ama quem na sua lei vai progredindo. Não é o que chegou, né? O que chegou já está no céu, certo? Mas quem vai progredindo. Quem vai caminhando, né? Então tem que aprender. Tem que aprender. É uma vergonha, sabe? Assim, às vezes ela sabe que eu falo isso, mas é uma vergonha. Um católico que não sabe nada da fé. Eu conheço pessoas, inclusive na minha família, que falam assim: eu fui católico anos a fio e agora eu descobri a verdade, sou evangélico. Aí eu pergunto assim, mas, sei lá, tio, tia, primo, né? Quantas vezes você foi na missa? Eu cresci aqui com vocês nunca foram de igreja? Nunca foi à missa, não sabia nem rezar Pai Nosso, Ave Maria, mais ou menos, né? Sabia nada da fé, né? Se o padre falar assim, arroz, feijão, batata frita, você fala amém. Certo? Não presta atenção em nada. Então você nunca foi católico, meu irmão. Você me desculpe. Agora você é evangélico. Agora lá na igreja, sei lá, qualquer dessas aí, beleza, pelo menos você pega a Bíblia, você lê a Bíblia. Sim, Pelo menos o que estuda. o pastor mandou, você está fazendo. Agora, dizer que você foi católico e não sabia, e agora é evangélico e sabe, isso é falácia. É uma coisa meio louca, por que que isso acontece com os católicos, né? Você só fala que é católico, Sim. não entende nem o que tá fazendo na Bíblia. Eu fico assustada, porque eu que acabei de chegar, às vezes sei mais do que a pessoa que tá lá a vida inteira dentro da Mas igreja. você sabe o que é interessante? Que não é assim desde sempre, Bianca. É recente isso? É recente. Sobretudo depois do Concílio Vaticano II, assim, teve não por causa do concílio. O concílio é uma bênção na vida da igreja, pelo amor de E Deus. qual ano foi o concílio? Nos anos 60, de 62 a Eu ia 65. falar anos 60. Anos 60 foi uma coisa Foram, assim, muito louca. da Revolução Cultural, a geração Baby Boom, né? Ou seja, os filhos que queriam ter uma vida diferente da dos pais. Não, então, não é por causa do concílio. Mas é uma forma a forma como a sociedade se organizou depois gerou uma geração de cristãos muito fracos, sabe? Por exemplo, se você for pegar aqui os seus bisavós, de vocês duas, né? Até os avós. Até os avós. Mas eu digo dos bisavós porque assim, é bem lá atrás. Tipo, a igreja era aqui no centro de Vassouras, mas o cara morava numa fazenda. Ele vinha a pé todo domingo da fazenda. Sim. Nas igrejas tinha uma bica perto da igreja para a pessoa lavar o pé, porque ela vinha com o sapatinho na mão. Ela não colocava no pé para não sujar, para não entrar na casa de Deus, entendeu? E aí lavava o pé ali, colocava o sapatinho e entrava para rezar a missa todo domingo. Hoje em dia, com a igreja do lado, a pessoa não vai. Tem lugares, por exemplo, teve um tempo em Valença que estavam processando a catedral por tocar o sino. Mas, meu Deus, o sino chegou lá há 200 anos, se a sua casa é nova. E eu fico brigando porque eu tenho celular tocado. Mas falamos tanto, mas não tocou no barulho. Mas assim, até aquela expressão do pé rapado, também eu acho que tem a ver com essas questões nas igrejas. Ah, é? Pra tirar a lama Pra tirar a lama do calçado. Pé rapado, cara, não tinha. Olha só que legal. E aí fala de pé rapado porque ele não vinha de carruagem. vinha a pé. Exatamente. Que legal, não sabia dessa, né? Eu acho que é verídico, depois a gente mas confirma deve as ser. fontes aí. Tem muito a ver. Então, tipo assim, de lá pra cá, dos anos 60 pra cá, houve toda essa laicidação da sociedade, né? Nos anos 80, por exemplo, aquela novela, se não me engano, foi Bebê a Bordo, que trouxe a discussão sobre a separação, né, o divórcio, que era um problema na época. E depois da novela, a sociedade brasileira começou a apresentar milhares de divórcios. E começaram a acontecer. A geração que mais se divorciou foi a geração dos casados entre 80 e 90. Nossa. Todo mundo que casou entre 80 e 90, todo mundo, né? Uma grande parte das pessoas que casaram, inclusive meus queridos pais, né? Ou seja, facilitou muito essa questão da separação. Então, assim, mas se você for pegar mais para trás, né? Você tem, por exemplo, no Brasil, casos de... Quer ver uma coisa simples? Folias de reis. Folias de reis. Pega o texto de um canto de Folia de Reis. O texto fala de tudo. Fala da Bíblia inteira.
Fala da Bíblia inteira. Olha. Fala da história da salvação. Já ouviram falar? De Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara, da vara nasceu a flor, oiá, meu Deus, certo? Uhum. Da vara. O que é isso? Muita gente não sabe. Eu também não vou perguntar pra vocês. Eu também não sei. Deixa assim ficar subentendido, como dizia Dudu, né? Jessé nasceu a vara, da vara nasceu a flor. Jessé é pai de Davi. Da A vara genealogia. é a genealogia de Cristo. Ai, que Jessé é pai de Davi. Vara tem a ver com autoridade, trono real. Né? Eu te darei um trono, um cetro eterno. De Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu Davi. Davi gerou a flor. A flor é Santana aqui, no Da caso. flor nasceu E da Maria. flor nasceu Maria e de Maria o Salvador. Que lindo. Um cara do século XVIII, XIX compõe isso num Brasil rural. Pega os textos de Folia de Reis antigos, você vai saber. Oração daquelas doninhas, santinhas benzedeiras. Desculpem falar. Benzedeira católica é coisa de Deus, A minha tá? avó era benzedeira, eu falei que sabia. Benzedeira católica é maravilhoso. Elas não fazem milagre, não. Elas são mulheres piedosíssimas que deram a vida delas praticamente inteira para cuidar dos filhos, dos netos e dos outros. Benzedeira, desculpa, ruim é aquela que te cobra lá para fazer uma coisa para você. Aí, pelo menos para mim, não serve. E coloca, mistura fé com outras coisas. Respeito eles para lá e eu para cá. Eu sou católico. Então eu sei do lugar onde eu estou. Respeito a dos outros, mas tenho a minha. Agora, aquela benzedeira católica pega aquelas orações que elas ficam assim, ó. Não é assim? Era assim. Minha avó ficava na varandinha. Parece chamando gato, né? Com o terço, a pessoa sentava na cadeirinha e ela Isso aí. fazia. Aquilo ali é um processo de Pai Nossos, Ave Marias, Glória ao Pai, Salve é Rainha. Salve Rainha, é a fé católica. Nós temos uma que vai virar santa no Brasil, que já é beata, que é a Inha Chica, né? A Inha Chica era uma benzedeira mineira, analfabeta do século XIX, que acolheu, inclusive, para ser rezada, se eu não me engano, a princesa Isabel. Foi lá, Olha né? que legal. Foi lá. Ela ia muito a Caxambu para tomar banho de águas terapêuticas, Uhum. e a Inha Chica é de Baependi, né? Que é próximo. É pertinho. Então ela sabia que tinha essa moça, senhora com fama de santidade, e ali ela ia acontecer milagres mesmo, muitos, né? E aí quando perguntavam para ela, como é que você faz isso? O que que você, qual mandinga, né? Qual feitiço que você faz? Ela falava assim, não, isso acontece porque eu rezo com fé. Olha que lindo. É interessante, padre, o senhor esclarecer isso, porque eu cresci com os meus pais são católicos, né? Mas eles nos proibiam de ser benzidos pela minha avó, porque Aham. eles tinham essa ideia do sincretismo, achavam que era, né? Até que tudo mudou. O dia, há uns anos atrás, minha avó já é falecida, quando o padre da minha paróquia foi lá. E era um Ah, padre muito sério, assim. sim. Ele foi lá, ele estava com problema na coluna e o padre foi curado. Olha só. E o padre começou a propagar a minha avó ao ponto que, quando a minha avó faleceu, ele fez a missa de corpo presente para Olha ela. só que coisa Porque linda. ele fez essa experiência mesmo da cura Sim, e através das orações católicas. claro. É isso. A oração cura. E a oração, uma coisa que nós precisamos entender como católicos, nós acreditamos na teologia do mérito. O que que é o mérito? Quanto mais eu estou na presença de Deus, mais minha oração é ouvida. Percebe? Uhum. Por isso que nós pedimos aos santos. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Mas eles são os membros mais saudáveis. Você imagina, nós celebramos São José tem 3 dias, né? São José é o guardião da Sagrada Família. Vamos pensar humanamente aqui. Aqui nós temos jujubas. Temos aqui? Temos. Jujubinhas, né? Boazinhas, delícia, né? Mas eu vou falar pra você assim, Bruna, guarda a jujuba pra mim. Você vai colocar ela num lugar e vai deixar guardada, não vai? Você precisa de uma R15 pra guardar essa jujuba? Precisa de um facão? R15 é arma. Ah, Arma! Você precisa de um colete de balas, a prova muito de balas, pacífica, muito pra guardar pacífica. isso aqui? Não precisa, não, é bala, é jujuba. Agora, e se você for a guardiã do Banco Central do Brasil, do Tesouro Nacional? Você vai precisar de colete à prova de balas, você vai precisar de R15, De né? uma equipe. Infelizmente, de uma equipe, de câmera, lararara. É muito mais importante guardar o Tesouro Nacional do que jujuba, certo? Até porque dinheiro compra jujuba, certo? Agora, o que é mais importante? Dinheiro, jujuba ou filho de Deus? Você imagina, assim, as armas com as quais Deus muniu São José?
né? As armas espirituais, claro, aqui, né? Ele não tinha R15. As armas espirituais com que Deus muniu São José é por causa da missão que ele tinha. Então, o mérito desse homem diante de Deus é muito maior do que o meu. Eu sou um padre pecador, que tô na luta, né? Busco dar exemplo, mas sou um padre pecador, tô no caminho ainda. Então, quanto mais mérito diante de Deus. Por isso que a oração de uma mãe pelo filho é muito importante, porque diante de Deus, por causa do filho, ela tem muitos méritos. Sobretudo, se ela é uma boa mãe. Então, é daí que vem a teologia das benzedeiras católicas, das benzedeiras de fé. Uma benzedeira, ela só é boa se ela faz daquilo a vida. Vejam, desculpa aqui, mas eu preciso dizer. É diferente a benzedeira do padre. Totalmente diferente. A bênção que eu dou como padre não é minha. Quando você beija a mão de um sacerdote, você não está beijando a mão do padre Jétero. Você está beijando a mão de Cristo. Ela foi ungida e consagrada para ser nesse mundo sacramento dele. Não sou eu. Eu sou humano, certo? Eu posso ser um padre santo, eu posso ser um padre pecador. Eu posso ser. Faz parte da minha consciência e do meu julgamento pessoal. Posso ir para o céu e para o inferno sendo padre. Certo? Todo mundo tá claro? Gente, nem todo padre, né, não sei os que foram, né? Mas eu não tenho garantia de salvação porque eu sou padre. Eu. Né, não sei os outros. Eu não tenho. Eu tenho que cuidar. Quem tá de pé, cuidado para não cair. Mas quando eu te dou a bênção, ou quando eu consagro a Eucaristia, de fato se torna Eucaristia. Porque a graça não é minha. Ela foi dada pela igreja a mim por um mandato, por uma ordem que Cristo deu. Então, o mandato é de Cristo, dado à igreja, e a igreja me confia como guardião. Mas não é meu. Quando uma pessoa santifica a própria vida através do seu esforço espiritual, das suas ações, o mérito é dado não através, entre aspas, né, da ordem da igreja, mas é dela. Deus deu para ela. Deus deu para ela por causa da vida dela, da obra que ela fez, do mérito dela. Então, daqui que vem, né, essa questão da oração da benzedeira, da bênção que a gente pede para os pais, entendeu? De você pedir um amigo para interceder por você, por uma causa sua. Quanto mais mérito, quanto mais exemplo de vida eu tenho, mais aquela oração chega no coração de Jesus e mais ele nos escuta. É incrível. Tudo. Temos tempo para mais uma? Mais uma? Então vamos falar de confissão. Porque Vamos. assim, quaresma, né? Quanta gente aí tá há 50 anos sem se confessar, nunca se confessou. Vou até comer um docinho nesse Vai porque- adoçando aí, padre. Hum, Então, pra gente saber tudo. Primeiro, por que se confessar com o padre? Essa é a dúvida que Muita gente não posso tem. me confessar pra mim mesma, Eu com falo direto Deus. com Deus. Eu posso falar direto com Deus. Como que a gente faz aí? Qual a importância da gente fazer essa confissão nesse tempo da quaresma, que é muito comum, né? Antes da Páscoa. Falei certo? Ih, quem chegou aí? Eba! Oh, já tava com saudade! Ele falou que ele queria vir dar um abraço no padre. Vem cá dar um abraço do padre. Vem cá, vem cá. Debaixo do fio, debaixo do fio. Meu Deus do céu. Você tá bom? Eita! Dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo. Nossa senhora, Aparecida. Deus te abençoe. Tá estudando música? Aqui. O padre te apertou, Quer? desculpa. Ele quer esse aqui, ó. Quer? Ah, ele gosta Você quer desse esse? aqui. Pega aqui, peraí. Toma. Quer não? Quer não, Comeu belisquete? hoje. Comeu. Ah, então tá bom. Um abração pra você, viu? Por baixo, por baixo. Gracinha. E como fazer uma boa confissão? Então vamos lá. Opa, Essa eu vou anotar, hein? Vou anotar. essa é muito importante. Vamos lá, primeiro. Por que se confessar um sacerdote? Que Jesus mandou. Em última instância é isso. Veja, Jesus ele não voltou para o céu e deixou as coisas soltas, as pontas soltas. Jesus ele deixou à igreja a responsabilidade de continuar a sua missão. Jesus ele é visto através da igreja, né? São Paulo vai dizer: Cristo é a cabeça, vós sois os membros de Cristo. São Paulo compara a igreja com o corpo de Cristo e São Pedro compara a igreja com as pedras que edificam o templo de Cristo. Olha que coisa linda. Os dois pilares da igreja, Pedro e Paulo, os dois falam a mesma coisa. Para Pedro, a igreja é uma construção na qual Cristo é a pedra angular, e para Paulo, a igreja é um corpo no qual Cristo é a cabeça. Da mesma forma como o termo pelo qual eles trazem a analogia, né, que é o termo ou da engenharia ou da biologia, corpo sem cabeça não vive, nem cabeça sem corpo.
O prédio sem as estruturas que dão a ele equilíbrio cai. Então, Jesus é importante, Jesus pessoa? Sim, sem ele não tem nada. Mas com ele é necessário também, quem crê em Cristo tem que crer na igreja. Porque a igreja é o corpo dele. Ele disse isso e ele deixou isso muito claro, né, para os seus apóstolos. Ele diz, eu vou para o Pai, mas quem vos vê, a mim vê. Quem vos escuta, a mim escuta. Ide por todos os povos da terra e fazei meus discípulos dentre todos os povos. E disse, ele soprou, vai dizer João no capítulo 21, capítulo 19, todos os pós-Páscoa. Soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados. Olha só. Como é que eu confesso direto para Jesus se o próprio Jesus falou? Então aqui tem uma questão de desconhecimento da fé. Por isso que eu falo, tem que estudar. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, eles não serão perdoados. Eles serão retidos. Então é necessário que a confissão seja feita e seja feita a um ministro que recebeu a ordem. Qual ordem? É essa ordem. Ide e perdoai todo ser humano. A quem perdoarem, serão perdoados. A quem não perdoarem, serão retidos. E é interessante que Jesus ele dá essa ordem não para todos, né? Não está Maria Madalena ali, por exemplo. Não está Nicodemos ali, por exemplo. Falei uma mulher e um homem para não dizer que as mulheres, né? Nesse tempo de hoje tudo é assim. Tudo assim, As tá mulheres perigoso. têm uma outra missão na igreja que é maravilhosa, né? As mulheres são a alma da igreja, né? Se não fossem vocês, tava tudo lascado, né? Mas é verdade mesmo. Mas ele deu a ordem aos 12. É muito claro, os evangelhos são muito claros com relação a isso. Algumas coisas de Jesus ele fala para os 12. Na última ceia, quem estava com ele na última ceia? Os 12. Foi quando ele deu a ordem, fazer isso em memória de mim. Deu para os 12. Quando Paulo ele entra para o grupo e ele se arroga o título de apóstolo, porque se não houvesse diferenciação, Paulo não precisaria fazer isso, certo? Cheguei chegando, sou como qualquer um de vocês. Não, ele diz, eu sou um deles, ou seja, tem aqueles 12 e eu sou o abortivo. Cheguei por último, mas cheguei. Quando Judas trai e eles vão colocar Matias no lugar, eles têm que fazer um processo de escrutínio, fica lá agora esqueci o nome do outro, mas acho que é Judas também, e o Matias, né? Vão rezar sobre aquilo, o Espírito Santo escolhe Matias, eles impõem a mão sobre Matias, ou seja, ordenam Matias, ou seja, desde o início da igreja está muito claro que existe o grupo dos 12 e o grupo maior, né? Que é tão importante quanto, mas esse aqui recebeu um mandato de Cristo. Então os padres são como se fosse uma descendência, Uma sucessão direta. sucessão dos apóstolos. Na verdade, em última instância, os bispos, né? bispos. Porque os bispos que recebem a plenitude do sacerdócio, né? E nós somos colaboradores dos bispos. Nós recebemos o 2º grau da ordem. Eles recebem o 3º, que é o ápice, né? Os diáconos recebem o 1º grau de ordem. Nós o 2º grau, que é o grau sacerdotal, né? Ou seja, o diácono não é sacerdote. Nós recebemos o grau sacerdotal e o bispo recebe o grau episcopal, né? Qual é a função do bispo? Educar, né? Cuidar e salvar, né? E levar para o céu. Então, ele educa, ele administra, ele cuida, né? O munus de educar, de ensinar, o munus de pastorear e o munus de governar. São os 3 munus do bispo, né? Os diáconos recebem o munus de ensinar, tanto que numa missa o diácono não pode fazer pregação, certo? Até de governar em alguns pontos, dependendo, eles podem, por exemplo, ser administradores paroquiais de algum lugar que não tem um padre. Mas ele deu o munus de santificar, de pastorear, só para os sacerdotes, né? Então, existem e isso está muito claro nos Atos dos Apóstolos, quando eles escolhem os 7 diáconos para fazerem outra coisa que não as deles, né? Então, o bispo tem a plenitude e nós, padres, participamos do sacerdócio, né, dessa plenitude. Então, tudo que o bispo pode fazer, nós podemos fazer em grau menor, digamos assim, auxiliados e amparados por eles, mas é deles que vem. Dom Nelson, por exemplo, nosso bispo diocesano, ou Dom Henrique, Luiz Henrique lá de Mendes, né? Se você for fazer um estudo minucioso, e qualquer historiador que tenha paciência, né, pode fazer isso, né? Se for pegar os bispos que ordenaram eles 2, vão chegar a algum apóstolo.
certo? Dom Nelson, por exemplo, foi ordenado por Dom Elias, por Dom Orani e por um terceiro bispo que agora eu não me lembro. Eu acho que foi... Não me lembro, não vou fazer Por isso aqui. nas igrejas tem todas as fotos, né? Vai É uma voltando. sucessão. Aí se for pegar, tá bom, o ordenante principal de Dom Nelson foi o Dom Orani, que era o arcebispo do Rio. Então, Dom Nelson foi ordenado por Dom Orani. Dom Orani foi por quem? Esse foi por quem? E vai Esse voltando. foi por quem? Esse foi Até por quem? chegar nos apóstolos. Chega. É impressionante. Nós temos isso Incrível. muito claro na sucessão dos papas, né? Que é o bispo de Roma. Uhum. Mas todos os bispos do mundo, se você for pegar, Dom Nelson vamos supor, a ascendência dele é o apóstolo João, o Ai, apóstolo deve ser Tiago. lindo isso, Nossa, né? que Se legal. fosse possível Meu Deus. descobrir. Aí eu sou um bispo da sucessão de Tiago. Dá pra fazer, sabe? É muito Uau. trabalhoso, muita história pro passado, É. mas dá pra fazer. Então, primeiro por isso, porque Jesus mandou confessar e mandou confessar especificamente para os seus ministros, perdoar a quem vocês perdoarem. Então, eu perdi para Deus, eu estou confessando com o coleguinha. Não. Tá claro até agora? Não, ficou. Sim. Então Uhum. tá. E agora o que que eu confesso, né? E aí, de novo, aquilo que nós falávamos lá no início. Quanto menos eu conheço, menos eu sei confessar. Mais a confissão é uma terapia. Esse é o problema, né? Mais a confissão é uma direção espiritual. Ou seja, digamos assim, uma confissão perfeita, né? Seria, por exemplo, a confissão de São José, né? A pessoa que eu tô conseguindo aqui, abaixo de Nossa Senhora que não tem pecado, é ele, tadinho, que teve alguns, né? Mas, ou seja, da brincadeira, é uma pessoa que tem tamanha consciência da sua fé que ela sabe direitinho o que que ela fez que é incoerente com a fé que ela tem. Então, a coisa mais importante nisso, e alguns padres podem até pensar diferente de mim, tá? Mas isso aqui é uma questão de até um pouco de obviedades. A confissão não é o lugar onde você se arrepende. A confissão é o lugar onde você encontra o perdão. Arrependido você já tem que estar quando você vai confessar. Então o ideal é, conhecendo a sua fé, buscando cada dia mais conhecê-la, percebendo no seu coração aquilo que você fez, né, aquilo que você tem, que não tem a ver, e a gente sabe. No fundo a gente sabe, a gente justifica, mas sabe. Isso se chama revisão de vida. Né? Fazendo essa revisão de vida através de uma oração anterior à confissão, eu entro e digo ao sacerdote apenas a matéria do que eu quero confessar. Olha, essa confissão é perfeita. No tempo da quaresma eu até te peço, se você for confessar, e tem que confessar, se você, né, tiver aí um tempo sem confessar... 50 anos sem confessar. E aí? Pelo amor de Deus. Pois é. Então, tem que ser aqueles que vêm a consciência, né? Porque aqueles que você não tem mais consciência, Deus perdoa por antonomasia. Tipo assim, eu bati na minha irmã hoje, mas eu posso ter batido nela 500 vezes e nem me lembro mais. Agora, poxa, se eu me arrependi de bater hoje é porque eu entrei na consciência de que bater nela é pecado. Uhum. Então, assim, todas as outras eu vou me arrepender, naturalmente, né? Então, eu até indico no tempo da quaresma você fazer uma listinha na tua casa. Faz uma boa oração, uma boa meditação das suas ações, faz uma listinha com os pontos principais e leva no confessionário. Vai confessar, o padre vai te dar a absolvição, você vai confessar, vai dizer que está arrependido, né, que a gente chama de ato de contrição, que não é obrigatório que seja daquele jeito lá, mas é muito bonitinho quando é, né? Uhum. Flui. Eu tenho que decorar uma fórmula, vocês também poderiam decorar de vocês, né? Depois eu dou a fórmula da absolvição e dou uma penitência, certo? Que é, digamos assim, uma forma de tentar reparar no tempo, na história, aquilo que você perdeu na história. Né? Porque o purgatório pode ser exatamente isso, né? O pagamento de coisas que você não conseguiu reparar na Terra. É possível. Aí já fica desesperado. Não, mas que é isso? O purgatório é uma benção, pelo menos é garantia Meu do céu. Deus, salvação. Eu acho que o pessoal tem que estar mais desesperado que o Mas inferno. o padre Paulo Ricardo falou que é horrível lá. Então, Mas eu vou te falar uma Eu já verdade fiquei que eu acho que 99% de nós vamos pra lá. Você tem que estar muito perfeito, tem que ser um santo mesmo. eu quero indulgência. Eu falei, eu quero indulgência. Como é que Age faz? missionária. Que é importante também que seja esclarecida a questão das indulgências, né, gente? Indulgência é isso, é indulgência. Sacramento imprime caráter, indulgência não. Então isso aqui tem que estar muito claro. Quando o padre fala lá, Bruna, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso imprimiu um caráter na tua alma.
Você foi livre da condenação eterna por aquele pecado que você se arrependeu. Você não vai mais para o inferno por causa daquilo. Ainda que seja um aborto, ainda que seja um assassinato, entendeu? Isso tá livre. Agora, a indulgência é o quê? É um pedido para que a bondade de Deus te livre das penas, das penas materiais. Esqueci, perdi o nome agora, mas das penas, das consequências do teu pecado. Porque o pecado tem o pecado em si, a consequência dele. A gente não apaga o pecado, né? A gente não apaga a consequência do pecado. O pecado, sim. Ah, tá. Mas a consequência dele, não. Porque ele deixa marcas. Ele deixa marcas. E essas marcas você precisa se ver. Se Deus é a justiça, ele é o total equilíbrio. Então vamos supor, se você matou uma pessoa, você não matou apenas uma vida biológica, você matou um ser humano. Então você matou naquela pessoa os sonhos de uma família que ele estava construindo com a mulher dele, com o marido dela. Você matou o filho de alguém, então você pode ter gerado uma depressão numa mãe. Você matou o pai de um filho, então você pode ter gerado um marginal porque cresceu revoltado porque perdeu os pais. Você tá entendendo? A consequência que seu pecado gerou, isso aqui a confissão não tira. Isso que tira é a penitência. Um coração extremamente contrito ganha isso direto, uma indulgência plenária de Deus. Nossa. Vou dar um exemplo bíblico, um exemplo da história da igreja. Santo Agostinho teve uma vida devassa, mas pela sua conversão, pelo seu exemplo de mudança radical de vida, o cara é santo. Aí ninguém entende, né? Por que que o cara Mas, viveu fora da linha o tempo todo e virou santo? mas, gente, depois que ele converteu, o que esse homem fez para reparar foi sobre-humano. Talvez eu não conseguiria. Você tá entendendo? O cara sofreu de tudo quanto é jeito. E sofreu contra a sua própria carne, porque quanto mais você acostuma num pecado, mais você quer. Certo? Por que a gente engorda? Por que o cara passa da maconha para cocaína pro crack? Porque fica com mais necessidade. Quanto mais você. Sim. Então você imagina um cara que tinha muito pecado. Imagina do nada parou com tudo. Só o sofrimento de não fazer, só a abstinência disso já é um sofrimento infernal. É. Então, percebe? A indulgência não é garantida. A indulgência é um pedido à divina graça, divina misericórdia, que te livre daquelas penas que você pagaria no purgatório. Certo? Mas a pena eterna você paga no confessionário e não vai para o inferno. A penitência que a gente dá depois é para ajudar nesse pagamento das penas eternas, das penas do purgatório. É por isso que existe penitência. Então façam as penitências. Façam direitinho, como o padre te pedir. É até interessante o senhor falou essa questão da... Não como fala, não é terapia. Confissão não é terapia. Por mais que o padre, né, seja quase um psicólogo, esteja chegando lá, não é terapia. E o problema é que, assim, e aí eu fico muito triste, porque, assim, sobretudo nesse tempo de quaresma, que aumentam muito as confissões, às vezes você vai falar assim, o padre foi insensível comigo. Mas ele é um ser humano só, que só ele pode fazer aquilo. Você quer ver uma coisa? Estou fazendo psicologia. No Brasil, a minha turma, a minha faculdade, tem quase 1.000 estudantes de psicologia. Né? É uma faculdade de referência lá na região, uma das mais antigas do Brasil. 1.000 alunos. Você imagina quanta gente vai formar em psicologia? Nós temos no Brasil 5.000 padres. No Brasil. Nossa. Só a minha turma tem quase 1.000 pessoas que vão ser psicólogas, provavelmente se É formarem. muito pouco mesmo. É muito pouco. Então, assim, é muito pouco padre para tanta gente. Então, assim, sobretudo na quaresma, entenda o seu padre. Não fica com raiva dele se ele estivesse cansado na hora da confissão. O que você precisa é da absolvição dele. Confissão imprime caráter, é objetivo. É igual falar assim, santificar esses dons. Eu posso estar em pecado, eu posso estar querendo celebrar a missa ou não. Santificou. Pelo poder de Cristo, não meu. Mas existe a direção espiritual. Sim. Que você pode procurar sim um sacerdote, aí sim, para discernir aquilo que você tem dúvida se é pecado ou não. Inclusive na confissão, às vezes, padre, isso aqui eu tô na dúvida, é pecado? Isso é legal fazer, sabe? Aí você sim pode procurar um diretor. E aqui também vale uma coisa, não precisa apenas ser um padre o seu diretor espiritual. Tem muitos leigos maduros que podem te ajudar espiritualmente, pode ser seu diretor. E que estudam e se formam para isso também. Que se né? estudam e se formam para isso. Ou tem uma vida mesmo de experiência que te ajudou, que ajudou muito. Uma freira. Quantas freiras? Aqui nós temos em Vassouras, né, praticamente um lar de idosas, de freiras idosas. Gente, quanta sabedoria deve ter ali dentro, né? E às vezes o pessoal sobrecarrega a paróquia.
Sim. na direção espiritual, sendo que tem uma religiosa que às vezes tem uma experiência, sobretudo para as mulheres. Tem algumas coisas que são assunto de menina. Sim. Sabe? Que tá na psicologia feminina, no jeito de ver o mundo, na sensibilidade. Às vezes uma religiosa vai E ajudar é tanto. incrível que mesmo vivendo uma vocação diferente, elas entendem muito bem. A gente tem aqui a Nossa. irmã Maria da Glória. E Aham. olha, o dia que nós levamos os alunos lá em cima para conhecer, no mês vocacional, uma aluna falou: "Eu posso voltar para tomar um café com ela?" Ela me chamou. Os alunos novos, uma mentalidade completamente diferente, ficaram encantados. É isso aí. Ela é Dá maravilhosa. pra fazer. Mike, como é que estamos de tempo aí? Esgotou? Esgotou, é. Padre, Deixa. sinto muito informar, o senhor vai ter que Ah. voltar. Mas isso é uma alegria. Eu espero que vocês tenham gostado também, né? Adoramos, Jamba, muito bom. Adoramos. Perguntei, tirei várias dúvidas pra ser vergonha. Passou nada. Ai, mas ainda tem muito Passa vergonha quem não quer aprender, quem não quer crescer na fé. Você tem um exemplo muito bonito de conversão a Cristo de verdade, sabe? Assim, de alguém que fala, cara, eu não tenho vergonha de dizer, eu não sei. Eu converti depois, é isso. Quanta gente por aí que tem vergonha de uma coisa que não deveria ter, que é de não saber. A gente tem que ter vergonha de não querer aprender. É isso aí. né? Isso aí. E toda vergonha acaba. Ou no fogo do Espírito Santo ou no fogo do inferno. Ai, meu Não, olha, Deus. eu prefiro Não, primeiro eu não tô botando medo em ninguém, não, mas é verdade. Não esqueça, essa vida vai passar. Com 30 anos, com 40, com 50, com 60, com 100, com 120, com 150. Ela não é eterna. Você está no útero. Você precisa nascer para Deus. Enquanto você estiver nesse útero, se nutra daquilo que é bom, do líquido amniótico. Porque se você não se nutrir, você aborta. E terminamos assim esse podcast. receba isso na sua casa. Então é Muito isso aí, gente. Muito obrigada. Não se esqueçam de curtir. Eu queria falar isso no meio do podcast, mas eu esqueci porque a conversa estava muito boa. Então curte aí esse podcast, pelo amor de Deus. Manda pros amigos, entendeu? Vamos divulgar esse conteúdo que foi sensacional. E é isso. Vai se despedir, Bruna? Sim, e lancem a hashtag Padre Gétero volta. Tá? Não, a gente Ajuda faz a sim. gente aí, por favor. Padre, muito obrigada. Tá Foi joia, eu que muito agradeço. bom. E aproveitar o pessoal seu do YouTube para também indicar a minha página de música católica, que assim, não tô divulgando porque eu faço, ela não tem muito movimento e também eu não faço questão de ficar lá o tempo todo porque eu não tenho tempo. Mas eu tenho ali algumas composições minhas, chama Composições Padre Gétero JR. A gente vai deixar lá na no YouTube. descrição. Isso, e aí quem quiser ver, tem alguma coisa lá legalzinha, talvez. Perfeito. É isso aí. Tá bom? Muito obrigada. Até o próximo Papo dos Anjos.